mães atípicas, muitas, muitas, muitas. Em algum dado momento, e geralmente ainda nos primeiros anos de vida, tem o fim do seu relacionamento, são abandonadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, porque eles não suportam o cuidado, né, que essa criança exige. Eu quero começar daí. Como foi quando tu se deu conta que era só tu e a Nicole? Nossa, tudo bem, Paulinha? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Você, além de ser uma deputada, você virou para mim uma amiga, assim, ao extremo que eu achei que eu nunca poderia encontrar aqui em Santa Catarina, né? E foi no momento mais difícil, onde muitos se aproveitaram da minha situação, e você foi a única que foi lá, estendeu a mão e me acolheu da forma que eu precisava. Sobre a pergunta, o que acontece? A Nicole, ela passou por 2 internações bem complicadas, que foi o Covid, né? E o Covid quase levou ela à morte. Ela chegou a entubar. E eu fiquei naquele momento lá que estava um caos, pessoas se matando, pessoas infartando, as famílias, todo mundo em pânico. E foi nesse momento que eu me senti só, onde o pai não ficou mais presente, se ausentou. E dali, então, dentro de um CTI, né, sozinha com uma criança, né, epilética, convulsão, autista. Até então, a gente não tinha definido o diagnóstico dela, mas passei por toda essa barra sozinha, com meus amigos, né, a equipe do hospital, a médica, a doutora Joyce, que assim, foi um divisor de água naquele momento para me impulsionar a vir para Santa Catarina. E foi daí que tudo começou. Tu chegou aqui em Santa Catarina com a tua filha e como foi a descoberta da cannabis medicinal? Onde que... Primeiro, né, vamos apresentar a Nicole. Quantos anos a Nicole tem hoje? A Nicole está com 6 anos de idade. Está com 1,5 m e 35 kg, gordinha. Tá uma fofa, né? Já passei pela nutricionista, tá, gente? Antes de ela começar o tratamento com a cannabis medicinal, ela era muito mais dependente, sim, né? O que acontece? O fato de hoje eu estudar, hoje eu estou na área da fisioterapia, fazer outros cursos que é da área da saúde, isso me motivou porque o desenvolvimento da Nicole, desde quando ela nasceu, ela sempre teve epilepsia, ela sempre teve convulsão, então eu vivei 13 internações, eu fui mãe de CTI e UTI. E aí o que acontecia? Como eu não sabia de nada, os médicos receitavam a medicação, a Nicole vivia o tempo todo dormindo. Eu achava isso normal, por conta da idade, até que ela foi crescendo e o músculozinho dela, o tônus dela molinho, né, que ela tem hipotonia. A hipotonia nada mais é a fragilidade dos músculos. A Nicole, ela não conseguia ter força por conta dessa fragilidade dos músculos, devido ao excesso de medicação, que ela vivia dopada. Então, uma criança que vive dopada, ela não interage, ela não evolui, ela não corre, ela não anda, ela não faz nada. Foi isso que aconteceu com a Nicole. Então, nesse período, eu achava que isso era normal, até eu começar a pesquisar mais sobre e ver que eles só queriam cessar a epilepsia e não tratar a causa. E a gente não sabia a epilepsia de onde estava vindo, as convulsões de onde estava vindo, fizemos alguns exames, e até o momento a gente não sabe de qual finalidade vêm essas crises dela. E muitas das vezes também, Paulinha, a gente ia para pronto-socorro, era uma medicação diferente. Quando eu decidi sair do Rio de Janeiro, eu fiquei na fila do CISREG por 1 ano e meio, aguardando um neurologista para ela. Quando eu vim para Santa Catarina, em 3 meses eu tive todos os médicos que Nicole precisava, que a gente não teve no Rio de Janeiro. Então, quando eu vejo alguém falando de Santa Catarina, assim, sobre a saúde, aí eu falo assim, quando você for lá no Rio de Janeiro, aí você volta e a gente conversa para você mudar essa sua visão. Então, para mim, Santa Catarina foi um lugar que me apoiou, me acolheu de uma forma que eu nem esperava. E aí é onde eu conheci conheci o canabidiol. Que foi no consultório desse médico que tu fez a primeira experiência com o remédio. Cheguei lá empurrando uma cadeira de roda, Paulinho. Que aí a Nicole... Porque ela quase não caminhava, né? Não, ela na real, ela não caminhava. Ela não tinha força nas perninhas por conta da fragilidade dos músculos. Porque
tanto tempo dopada, tanto tempo deitada, sem interação, sem atividade. Então, ela acabou que precisou utilizar uma cadeira de rodas. E aí, a medicação, quanto mais ela tomava, mais dopada ela ficava, e assim ia. E ela ia se desenvolvendo flácida, né? Então, ela não conseguia ganhar tônus, que é a rigidez muscular. Quando eu fui no médico, no neurologista, que prescreveu o canabidiol, a Nicole começou a ter uma melhora assim, significativa, assim, maravilhosa. E muito rápida, né? Uhum. E aí minha filha começou a ter rigidez muscular. Ela começou a ter interesse de dar os primeiros passinhos, não só os primeiros passinhos, a engatear. Coisa que nem se minha filha ficava, como se fosse a Nicole vegetava. Então, assim, hoje, falar do canabidiol, para mim, olhando como mãe que precisa e como não mãe que não precisava. Eu também tinha preconceito. Eu também questionava. Então, hoje, eu sou a porta-voz das mães atípicas do canabidiol para intensificar esse mito que rola, né, entre as famílias de dizer que o canabidiol é uma maconha que vai deixar drogar ou viciar a criança. Ao contrário, né? Ele livra a criança das drogas, dos remédios que são muito fortes. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, amiga. É um remédio caro, né? Sim, porque sim. Uma coisa também que as pessoas precisam entender, existem mais de 200 medicamentos, remédios diferentes, distintos, fabricados à base de cannabis para muitas coisas. No caso da Nicole, esse é um medicamento importado ainda, né? Não produzido no Brasil, que custa quanto? Tem em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Depende de a quantidade de frascos que será importado. Aí a gente consegue um desconto, né? Junto com a empresa que faz esse fornecimento. Mas é bem complicado a gente conseguir o tal do desconto, né? Que é bem... Mãe solo, tendo que cuidar de uma menina que precisa muito de ti, ainda que num estado bem melhor. Como é que foi organizar isso? Confesso que mudar de estado foi o maior desafio da minha vida, ainda mais que eu sou uma pessoa muito medrosa. Olhar para a Daíra é medrosa. E assim, quando eu fui mãe, eu virei super poderosa. Eu virei a mãe realmente leoa que eu nem sabia. E vim com a cara e a coragem para salvar a vida da minha filha. E hoje, olhando, se eu tivesse ficado lá, a Nicole teria morrido. Com toda a convicção. A minha filha teria morrido no Rio de Janeiro.